Começou essa semana a temporada de Saibro na ATP e na WTA. Temporada, né, vamos dizer assim, europeia de Saibro, apesar de ter um torneio na África, um torneio nos Estados Unidos na ATP e um torneio nos Estados Unidos na WTA em Hartrue, Charleston. Mas o que vale mesmo começa a partir dessa semana, que é Monte Carlo na ATP e que é Stuttgart na WTA. Dois torneios gigantes em que os principais tenistas estarão envolvidos no masculino e só o Djokovic no masculino vai estar de fora e o Brasil volta a ter um representante depois de 10 anos. João Fonseca vai jogar o torneio, não jogou ano passado, estreia contra Gabriel Diallo na segunda-feira. E antes da gente começar, eu vou falar um pouco sobre como se joga no Saibro e vou falar da perspectiva dos principais tenistas nesse piso esse ano e como é o histórico deles e o que eu espero dessa temporada e o que está em jogo para cada um deles. Vai ter um vídeo só para o João depois e para os Next Gen. E antes da gente começar, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E eu vou deixar no link para vocês se inscreverem naquela liga no Fantasy que a ATP criou. Criamos aí uma liguinha do Alenzão. Vou deixar aí a maneira de vocês entrarem. Depois eu faço até só um vídeo sobre isso, vale a pena. Mas vamos lá. Começando pelo masculino, que eu acho que esse ano vai dar uma batalha muito interessante, porque joga de cara para Sinner e Alcaraz. Já Monte Carlo, primeiro torneio de todos, vale a liderança do ranking da ATP. Muito possivelmente, quem avançar mais no torneio termina como número 1 do mundo. O Alcaraz ele defende 1000 pontos do título do ano passado, o Sinner não defende nada, estava suspenso por doping. Então, o ranking deles começa praticamente igual. Aí é o seguinte, o Alcaraz ano passado, o Alcaraz é um monstro sagrado no Saibro, começando por ele. É o cara que tem o jogo mais do que perfeito pro Saibro. Ano passado ele ganhou tudo, né? Ele fechou o tal do Grand Slam do Saibro, porque ele já havia ganhado Madrid, e o ano passado ele completou ganhando Monte Carlo, Roma e Roland Garros pela segunda vez. De forma épica, né? Porque ele chega naquela final contra o Sinner, sai perdendo 2-0 e depois tem match point contra no saque do Sinner e vira num quinto set de cinema. E por que eu digo que o Carlos Alcaraz tem um jogo mais do que perfeito? Porque eu acho que o pecado dele no Saibro é o virtuosismo. Olha que coisa maluca. Porque ele joga o DNA, o manual do Saibro. Joga na quadra inteira, faz a transição muito fácil do contra-ataque para defesa, para o ataque, gira a bola de uma forma maluca, com spin, com potência, sabe tirar o peso, sabe mudar a altura da bola, varia com slice, deixada, vai para a rede, saque kick bom, enfim, ele faz tudo. Só que ele só não é o Nadal, porque o Nadal, ele tinha menos virtuosidade que o Alcaraz e jogava de forma mais pragmática. Os dois são imunes ao winners quando eles estão jogando no limite deles no Saibro. Mas o Alcaraz, a vulnerabilidade dele é que às vezes ele pode oscilar um pouco dentro dessa virtuosidade, desse ímpeto ofensivo, que era algo que o Nadal não tinha. O Nadal ele tinha um plano de jogo que era muito sólido, muito firme no contra-ataque, causava muito dano com um topspin de forehand dele e com aquele backhand reto que abria a quadra, que mudava a direção e era pragmático. O Alcaraz ele ainda varia mais. Só que a perfeição foi o Nadal. O Alcaraz ele até mais, só que ele não é o Nadal, justamente não é canhoto e também a virtuosidade às vezes deixa ele vulnerável. Mas enfim, né, ele não é tão regular e tal. Mas é o rei do Saibro desse momento. Mas o Sinner, cara, ele não joga mal no Saibro, mas nem um pouco. Foi criado no Saibro. Aliás, todos os tenistas foram criados no Saibro hoje em dia, até alguns americanos. O Saibro é a base do tênis atual em termos de como se aprende a jogar tênis, né? A maioria aprende a jogar pelo Saibro, porque o Saibro é o piso que te deixa mais completo. Por quê? Porque ele é o que exige que você seja mais completo. Você não pode ter buraco, principalmente quando você é jovem. Você é obrigado a jogar os pontos longos, a construir o ponto, a ter todos os golpes, a defender, a atacar, contra-atacar. Claro, no profissional aí o cara que defende muito, ele pode ter um pouquinho de buraco.
Mas os top players do Saibro, em geral, desde o Guga, pelo menos, são completaços, né? E a partir do Saibro, você vai jogando para as outras quadras. Todos esses caras aqui que são tops hoje aprenderam no Saibro. Djokovic, Alcaraz, Sinner, todos. Né? João Fonseca, falando aí dos mais jovens. Lerner Tien não, até por isso que ele não é tão completo. É um dos fatores. Mas ó, no feminino, Sabalenka, Rybakina, né? Só a Gauff também, ela foi criada no Saibro. Teve uma base no Mouratoglou. Mas enfim, aí voltando no Sinner, né? Nossa digressão aqui. O Sinner, ele, quanto ao Alcaraz luta para manter a hegemonia, o Sinner luta para tornar a sua carreira completa, porque ele já ganhou tudo, absolutamente tudo, menos as Olimpíadas, que não são periódicas, são de 4 em 4 anos só, e os torneios que não são na quadradura e na grama. O resto ele ganhou tudo. Ou seja, ele só não ganhou no Saibro. Ele não tem nenhum grande título no Saibro, ainda que ele tenha finais importantes. No passado chegou em Roma e Roland Garros. E foi por um triz que ele não ganhou Roland Garros. Mas ele luta não só para chegar no número 1, como para se tornar um tenista ainda mais lendário ao ganhar grandes títulos no Saibro. Ele luta principalmente para ganhar Roma, torneio em casa, mais importante histórico da Itália, e Roland Garros para fechar o Grand Slam. E o Sinner tem um jogo excelente para o Saibro, claro, mas é o piso em que as armas dele são um pouquinho atenuadas, outras armas aparecem e se ele tem alguma vulnerabilidade é ali no Saibro, né? Porque como que é a base do jogo do Sinner? Robô mesmo, como o João falou, mas um robô extremamente letal e completo à maneira dele, né? Vou até pegar aqui para ler, porque isso aqui exige um raciocínio. Porque qual que é a base, né? Saque, tá sacando demais, saque primeira bola, né? Saca com uma virtuosidade completa. Eu até tinha feito um vídeo sobre o saque do Sinner, mas não consegui acabar, que ele tem um padrão de saque assim, bizarro, né? Extremamente eficiente. Ele direciona a bola para onde ele quer, domina os efeitos, domina as direções e sabe jogar com cada direção e sabe calibrar para finalizar no ponto seguinte no primeiro saque e para neutralizar os ataques no segundo saque. O segundo saque dele é aquele segundo saque no corpo, ou então do corpo para a direita ou do corpo para a esquerda, que deixa o adversário espremido para bater. E o primeiro saque, que em geral ele vai muito para o ponto direto fechado, aquela pancada aberta que abre a quadra, ou também ele ganha o ponto, mas que no máximo o que o devolvedor consegue fazer no primeiro saque dele é prolongar um pouco o ponto, porque em geral é saque primeira bola, ponto direto no saque, 2 bolas. Mas onde que ele torna-se um pouquinho mais vulnerável? Nas trocas longas, que ele não é tão fenomenal. Não, ele é fenomenal, mas não tanto quanto no saque primeira, nos pontos curtos. Mas sabe jogar nos pontos longos também, se vira bem. Ele só não é tão perfeito quando é no saque primeira bola. Porque ele, na troca, né, cara, ele fica ali plantado em cima da linha de base, fazendo aquelas bolas pesadas, fundas, pegando sempre na frente. Ele é um elástico, né? Ele não precisa fazer uma preparação longa, então ele consegue pegar a bola na frente. E diferente de outros tenistas que pegam a bola na frente, a bola dele anda muito, além dele pegar adiantado. Mas no Saibro isso não funciona. Isso funciona muito, mas não tão bem quanto na dura e na grama, atual. Tá desenvolvendo a curtinha, tá desenvolvendo a vôlei, enfim, cara, difícil. Mas é que ele não tem a mágica do Alcaraz, isso aí que torna o Alcaraz 1 centímetro melhor que ele no Saibro. Mas os dois são favoritaços e eu diria que o Sinner ele chega gigantesco para esse Saibro e chega com a boca, com sangue na boca para ganhar tudo que for possível. Eu acho que o Alcaraz, se ele tiver no limite, ele é o grande candidato a ganhar tudo, mas eu acho que o Sinner está mais no flow para ganhar tudo. Ou para ganhar, eu acho que eles vão disputar as finais, difícil que não seja. Agora, quem são os desafiantes? Lorenzo Musetti, que o ano passado foi o segundo tenista que mais somou pontos no Saibro, atrás apenas
do Alcaraz, porque o Sinner só jogou Roma e Roland Garros, fez final nos dois. No set fez final Monte Carlo, um monte de semi, Roma, enfim, Roland Garros também. Tem um jogo muito bom para o Saibro também. Ele tem mais ou menos o Alcaraz ali, né, se defende bem, contra-ataca, ataca, varia, spinzão, troca a direção da bola, slice, mais slice que o Alcaraz, porque a esquerda dele não é tão boa quanto a esquerda do Alcaraz, mas a esquerda do Musetti é legal também, né, ele consegue ser mais eficiente com a esquerda de uma mão dele no saibro do que na quadradura, mais ou menos ali como era o Tsitsipas, né? Ele tem um pouquinho do Tsitsipas com menos saque e mais defesa. Mas não está tão bem esse ano, apesar de estar em 5 do mundo, ele não está tão bem quando ele estava o ano passado no saibro. Mas pode ser que o saibro, que é a melhor quadra dele, ele volte a voar. E eu acho que ele é um desafiante, ainda que tá ali para trás, mas se tem alguém ali que pode dar um calor nos caras, talvez seja ele, um calorzinho, mas ele está distante. Mas ele busca o primeiro título dele desde 2022, primeiro grande título. Tem só 2 títulos na carreira. Cara de muita semi, muita final, mas não é um cara de taça, né? Então ele busca. Ele tem 2 torneios, 2 títulos. Um em Nápoles, lá perto da casa dele, quadradura em 2022, e um em Hamburgo, 500, em cima do Alcaraz em 2022. Quem mais? Zverev. Zverev. O melhor piso dele é o saibro também, né? Ele mesmo fala. Saca muito e jogar um pragmático, bola funda, bola neutra, ataca quando dá, às vezes ataca mais, às vezes ataca menos, mas muito previsível e um previsível de altíssimo nível, não o suficiente para peitar até agora o Sinner e o Alcaraz no auge. Então acho que ele vai fazer semi em tudo, vai provavelmente ganhar Munique e vai pegar o resto aí do que o Alcaraz e o Sinner deixarem, eu acho que é quase isso. Tem sido assim, né? Que não é pouca coisa, mas tem sido assim, a verdade, nua e crua. Acho que esses 4 são os principais. Aí o Djokovic, aqui o Djokovic não dá para saber, né? O tiozão de Belgrado não tá tão jovem mais, então ele dá para esperar tudo, dá para esperar nada. E o cara é o melhor tenista da história, jogador, possivelmente o terceiro melhor jogador de saibro da história, atrás do Nadal e do Borg. Não tem a mesma o saibrismo do Guga, do Lendl, mas ganhou um pouco mais de coisa, que os caras teve mais longevidade. Mas é um jogadoraço no saibro, né? Não tem o que falar. 3 títulos de Roland Garros, um monte de final, um monte de Master 1000, 6 Roma, Olimpíadas no saibro, ele ganhou mais do que o Nadal no saibro em termos de tudo, né? Porque ele ganhou o Roland Garros, os 3 Master e Olimpíada, que o Nadal não ganhou no saibro, né? Porque aqui teve, ele não ganhou. Perdeu para o Djokovic, inclusive. Logo ali na segunda rodada, na primeira, né? Mas o Djokovic é isso, é uma incógnita. Ele é o elemento de instabilidade do torneio. Como assim? Ele é o cara que pode tumultuar o torneio, pode de repente fazer uma mágica ali, como no Australian Open, e mandar o Sinner para casa. Também pode tomar 3-0. A natureza está pesando a idade, né? É só isso que torna o Djokovic uma incógnita, né? Também, às vezes, a motivação dele oscila. Aí quem mais? Aí os outros top 10, né? De Minaur, Medvedev, Bublik, Shelton, Fritz. Eu acho que o Bublik foi muito bem no sábado ano passado, ganhou Challenger 175, quartas, depois ganhou mais 2 títulos de ATP naquela temporada após o Wimbledon de saibro. Também é um elemento de instabilidade. O saibro é o melhor piso dele, apesar dele não admitir. É onde ele mais ganhou, é onde ele mais chegou longe nos torneios. Nunca vai admitir isso, mas o saibro, porque, cara, ele tem um jogo bom pro saibro, foi criado no saibro, muita deixada, variação, spin, saquezão kick. Dá pra, não sei, ele também é um elemento de instabilidade. Tem Shelton, de vez em quando arruma umas coisinhas no saibro, em torneio 500, 250, ganhou Houston, fez final de Munique, se inspirou no Nadal ao longo da formação dele, por isso ele faz a terminação de laçada no forehand. Era quem tinha para ele se inspirar, o único canhoto do circuito que era topo de linha na época de crescimento do Shelton. Não sei o que esperar, acho que meio de tabela, mas acho que é. Fez semi agora em Houston, perdeu para o Tirante, quartas. O de Minaur também, criado no saibro, né? Cresceu na Espanha, defesa muito boa, tem ido cada vez melhor no saibro, só que falta spin na bola. É o que eu acho que
o Musetti tem melhor do que ele, spin e variação. Mas também é, ali dentre os não cybreraços, um que pode beliscar alguma coisa. Fios, dava para esperar, mas parece que não vai jogar Monte Carlo, não sabe como vai estar fisicamente. Lerrética, sempre vai bem no Saibro, criado no Saibro, fez semi em Madrid aí, uns tempos atrás, tá numa fase boa, pode brigar. Agora, os caras que sempre foram protagonistas no Saibro, mas que talvez sejam cartas fora do baralho. Tsitsipas, tricampeão de Monte Carlo, finalista de Madrid, finalista de Roma, finalista de Roland Garros, mas derreteu na carreira do ano passado para cá, né? Tá às portas de sair do top 50, não tá ganhando de ninguém, regular, pesado na quadra, mas Saibro é onde ele pode pensar em se recuperar. Casper Ruud também entrou num platô ali de top 15, defende muito ponto, título de Madrid, né? Primeiro e único Master 1000 dele. Era protagonista no Saibro todos os anos, fez semi de todos os grandes torneios ao longo da carreira, 2 finais de Roland Garros, título em Madrid. Não sei o que esperar, mas é um grande saibrista dessa geração também, top spin, joga lá de trás, saque kick, curtinha, regularidade. Joga o DNAzão do Saibro, bem jogado. Rublev, campeão de Monte Carlo, Madrid e quadrifinalista 2 vezes de Roland Garros também. Tá numa fase mediana. Pro nível dele, de top 5 aí durante 4 anos, tá oscilando, fazendo semi ali, mas também é um elemento de estabilidade. Danil Medvedev, esqueci de falar dele lá atrás. Também peca, tem tudo para jogar bem no Saibro, já ganhou Roma, Roland Garros já fez quartas, é um cara de regularidade, de troca longa, mas falta spin na bola e tesão para jogar no Saibro, né? O tal do bad bounce, ele odeia o bad bounce. Acho que é por aí, cara. O Alcaraz e o Sinner estão muito acima dos caras, mas tem aí os saibreiraços, os saibreiros raiz que podem beliscar alguma coisa, né? Zverev, que é para mim o mais constante. Não, para mim não, é o mais constante. Aí, Djokovic, Musetti. Acho que é por aí. Vamos falar do João e dos meninos do Lerner Gauthier, que tomou uma chapuletada do Burruchaga, do inteligente Chaga, que está na final de Houston, argentino, que agora começou a ganhar torneios fora do Brasil também, e ganhou, tá na final de Houston, não sabemos se ele vai ganhar. Aliás, os argentinos são um capítulo à parte, né? 10 argentinos no top 100 essa semana, 16 dos top 100 do Saibro, argentinos também, e entre as mulheres, 5. Inclusive a Jasmine Hortense fez semi de Bogotá essa semana. Mas os argentinos vão beliscar muita coisa, cara. As 3 finais dessa semana no Saibro, eles estão Marrakech, Bucareste e Houston. E ganharam os outros 3 torneios de Saibro que teve esse ano. Rio, Coetcheverry, Luciano Darderi ganhou Santiago, joga pela Itália, mas é argentino, né? De nascença, criação e mora. E o Cerúndolo ganhou Buenos Aires. Eu acho que o Cerúndolo vai ali beliscar as quartas de final dele. Tá na hora dele fazer uma semizinha de slam, quem sabe pode ser agora. É bom de tênis, né? Muito bom de tênis. Não sei. E os outros caras vão beliscar ali. O Baez vai beliscar em 250, 500, nunca fez campanha grande em 1000, vulnerável em determinados aspectos e não joga bem os grandes torneios. Mas eu acho que é isso, os argentinos vão brigar pelo que dá. O Trungelite aí, ó, 36 anos, entrando no top 100 pela primeira vez. Os caras são diferentes. O tênis argentino desculpa a palavra, mas eles são foda. São grandes, são gigantes. Dentre as revelações tem o Rafael Iodar também, que pode ser campeão agora de Marrakech. Enfim, vou fazer um vídeo só para as jovens revelações. Agora o feminino eu vou fazer junto com o das promessas do masculino, que eu vi já tem 20 minutos. Merece, né? Tá no final aí, a galera já não tá vendo tanto. Vamos dedicar um bem legal. Sabalenka também, mais ou menos como o Sinner, lutando para se consagrar no Saibro. Ela precisa se consagrar na grama também. Rybakina, lutando pelo número 1 do mundo, joga bem no Saibro também, criada no Saibro. Coco Gauff, saibreira, campeã de Roland Garros. Iga, rainha do Saibro dessa geração, mas que está numa fase mediana para o patamar dela, número 4 do mundo, mas o patamar dela de número 1 não está tão bem. Mas no Saibro ela pode renascer, né? Que ela está emocionalmente meio instável, né? E o jogo dela ficou mais manjado e ela está meio boi cansado, né? Mas é isso aí, galera. Vamos. Obrigado aí pela paciência e por vocês assistirem meus vídeos. E agora vou fazer meu compromisso de mandar ver na liguinha do Alenzão, Além Tênis no
no Fantasy da ATP. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto e até Monte Carlo.